Bom dia, colegas, bom dia a todos. Iniciando a sessão do dia 30 de julho, da parte da manhã, vamos iniciar com o item da pauta 313, CMA, CGM do Brasil, Agência Marítima Limitada. O relator é Dr. Breno. Dr. Breno, quando estiver disponível, pode iniciar, por favor. Bom dia a todas e todos. Presidente, obrigado. Já está lá na pasta, presidente. Este caso, ele também trata-se de uma matéria que já foi apresentada aqui por esta turma, pelo que eu verifiquei no histórico jurisprudencial. Trata-se de um auto de infração de descumprimento de obrigação acessória, alusiva à prestação de informação referente ao transporte internacional de cargas. O lançamento totalizou R$5.000, na época da sua formalização foi contestado pelo sujeito passivo. A multa foi aplicada decorrente de autuada registrada no Siscomexus de embarque de mercadoria ali identificada, ter incluído um container de mercadoria que, na verdade, não embarcou. Então, o despacho decisório de exportação, o erro acarretou a averbação indevida da DDE, e o exportador, inclusive, solicitou posteriormente a retificação dessa declaração, a fim de excluir a carga que não for embarcada. Então, na sua impugnação, ele alega a ilegitimidade passiva por ser uma agência de navegação marítima, suscita a denúncia espontânea, porque ele que prestou a própria informação antes de início de qualquer procedimento fiscal, alega ainda cerceamento do direito de defesa devido à falha na descrição dos fatos, por entender que não restam claros no corpo da auto de infração os elementos importantes para a perfeita compreensão da autuação, suscita que ela não está sujeita ao prazo de 7 dias para a registro da DDE e, por fim, ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A DRJ rebateu todos os pontos, de forma que o recurso voluntário ele aborda os temas já trazidos em sua exordial e, preliminarmente, traz de novo a questão da legitimidade, e, no mérito, pugna pela reforma do acordo da DRJ, já vista a ausência de sujeição ao prazo de 7 dias para registro da DDE, ofensas ao princípio de direito administrativo e a ocorrência de denúncia espontânea. Esse é o relatório, presidente. Ok, alguém tem alguma dúvida? Não? Pode passar o voto, doutor Breno. Na preliminar de legitimidade, trata-se de matéria já muito pacificada, desde a súmula 192 do TFR, que impõe a responsabilidade ao agente marítimo. Também cito aqui como presidente da Câmara Superior, exatamente nesse sentido também, de ausência de ilegitimidade passiva. Portanto, eu não acolho esta preliminar, presidente. Com relação ao cerceamento de direito de defesa, eu não encontrei também nenhuma razão nessas alegações do contribuinte. Eu vi que não foram desrespeitados nenhum dos preceitos estabelecidos no PAF, tampouco restaram claras as hipóteses do artigo 59 do decreto 70235. Então, inclusive, cito ali um trecho do acordo da DRJ, que ele é extremamente preciso na exposição do fato e de como o processo transcorreu de forma rígida do início até esse ponto. Cito também precedente desse CAF, que também nesse sentido, com relação à idêntica matéria, e agora eu passo para o mérito. Esses dois pontos, presidente, desculpa, preliminar de cerceamento de defesa também. Ele alegou duas questões que ele tinha pego no mérito antes, jogou para preliminar. Portanto, no mérito, fica a questão da denúncia espontânea, cujo argumento também não encontra guarida, justamente em virtude da leitura da súmula 49
e da súmula 126, que é ainda mais precisa com relação a este ponto. Então, esse inadimplemento de obrigação de transmissão das informações corretas, ela demanda realmente cumprir esse prazo estabelecido na norma. O prazo de 7 dias para registro da DDE, ele também é expresso de uma forma bastante alina na legislação, de maneira que tanto o acórdão da DRJ quanto a jurisprudência do CARF vão em sentido exato oposto àqueles defendidos pelo contribuinte. E, como eu muito bem destaquei anteriormente, a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não dispõe de qualquer lastro, porque justamente o PAF seguiu seu transcurso de uma forma muito rígida. E qualquer sopesamento de forma colateral nesse sentido seria, inclusive, um aferimento à súmula 2. Então, eu opino, presidente, por negar provimento a recurso voluntário. Ok, doutor Breno, obrigado. Alguém tem algum esclarecimento do relatório, do voto? Podemos passar a votação. A matéria é bem conhecida, né? Ontem até a gente já discutiu bastante na Schenck, aí, no outro processo da Schenck também a gente estava tratando dessas penalidades. Doutor Breno, então, está encaminhando por negar provimento ao recurso, por item 313, é o paradigma de um lote repetitivo, né? Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho. Ok, obrigado. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigado. Doutor Ari? Eu acompanho. Eu tinha uma restrição que eu fiz um voto anterior, mas por causa da data do fato gerador, nesse caso eu vou acompanhar. Ok, obrigado. Doutor Salvador, perdão. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigado. Doutor Marco? Acompanho, relator. Obrigado, doutor Marco. Doutora Semiramis? Acompanho também. Obrigado. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Como é o paradigma, esse é um lote repetitivo, essa mesma decisão vai se aplicar aos processos de 314, 15 até o processo de número 330. Em seguida, então, agora nós vamos passar para o item 331 da pauta. Doutor Ari é o relator. ETT First RH Assessoria Empresarial Limitada. Também foi retirado de pauta, perdão, está aqui, retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Então, nós não vamos trabalhar esse processo, como era um lote repetitivo, então nós vamos ter que tirar de pauta tanto o paradigma quanto os processos referentes ao lote, que vão de 332 até o 340. Então, esses processos estão retirados de pauta por solicitação do contribuinte. Então, vamos passar para o próximo item da pauta, que é o 341, Casa Viscardi S.A. Comércio e Importação. Doutora Semiramis é relatora, também é um lote de repetitivos, esse é o processo paradigma. Doutora Semiramis, quando estiver disponível, por favor. Bom dia. Esse processo está na pasta Casa Viscardi, o final dele é 2009-98. É um processo de compensação que não foi homologada, em virtude do DARF já ter sido utilizado em quitação de débitos desse contribuinte. Ocorre que na manifestação de inconformidade, o contribuinte ele não trouxe argumentos e nem documentos sobre o crédito. Então, a DRJ, ela nem conheceu a manifestação de inconformidade, porque a defesa tinha um parágrafo e ela se restringia a dizer que o pagamento foi indevido. Então, a DRJ não conheceu e o recurso voluntário, ele trouxe basicamente o mesmo parágrafo como defesa, no sentido de que é indene de dúvida que inexistem os débitos apontados nos processos de crédito, enfim, pede a homologação. Passando direto ao voto,
trago aquelas informações normais que a gente sempre costuma colocar nos processos de compensação, que é a questão da demonstração do indébito, com base no 165 e 68, a liquidez de certeza com base no 170 do CTN, e que o contribuinte deveria, então, ter trazido elementos e até mesmo documentos nesse aspecto. E aí eu acrescento aqui que a empresa sequer atacou o fundamento do despacho decisório para não homologação da compensação. Como bem apontou o DRJ, o pagamento de 27 mil não é um dado controvertido nos autos, né? Então, o pagamento de 27 mil foi feito, porque ele foi indevido é que não se sabe. E, enfim, não temos nenhum outro argumento também em recurso voluntário. Em virtude disso, eu também optei por seguir a linha do não conhecimento, não porque a manifestação de inconformidade também não conheceu, mas é que também não temos argumentos para ser conhecidos no recurso voluntário, porque não tem nenhuma linha sobre o crédito, nenhum documento, nada. E então eu também optei por não conhecer, por ausência de qualquer objeto de conhecimento. Então, meu voto foi por não conhecer, senhor presidente. Ok, obrigado, doutora Semília. Se alguém tem alguma dúvida, podemos passar o voto. Ok, então, doutora Semília está encaminhando o item 341 por não conhecer o recurso voluntário. Doutor Marcelo, doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho. Obrigado, doutora Lisiane. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigado, doutor Ari? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Obrigado, Marco. Doutor Breno? Com a relatora, presidente. Obrigado, doutor Breno. Eu também acompanho a relatora, então, item 341, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. Ele é um paradigma, então, o lote que vai dos processos de 342 até o 348 tem a mesma decisão. Por unanimidade, não conhecer do recurso voluntário. Próximo item, isso também que era o 349 da SEW Eurodrive do Brasil, foi retirado de pauta por pedido do contribuinte. O 350 também, da mesma recorrente, também retirado de pauta. 351, 352, todos retirados de pauta a pedido do contribuinte. Então, o próximo item da pauta é o 353, Santal Equipamentos S.A., Comércio e Indústria. Aí, eu queria só ver, porque tem o 353, aí a gente tem o 355, aí tem aqui o processo do Dr. Marcelo, que é o shopping, mas nós temos o 353, o 355, o 356, o 357 e o 358, são todos, e o 359 também. São todos da mesma... Ixi, o 360, chegou ao final agora. São todos da mesma empresa. Eles podem ser julgados em conjunto, tem diferença, a sustentação também não se aplica, porque pode ser patrono diferente, porque o pedido de sustentação que eu tenho anotado, que eu recebi aqui, diz que a sustentação seria para os itens 353, 355 e 358. Aí eu não sei se... A gente vai ouvir ela primeiro, então não tem problema, assim, não tem nenhum prejuízo, porque nós vamos ouvir todas elas, né? Mas é só para eu entender... Um dado objetivo que eu acho que esclarece. Todos os processos de 2012 são iguais. E os de 2002, que é o item 359 e 360, esses dois também são iguais, mas são diferentes dos 2012. Então, a gente tem dois bloquinhos. Os processos de 2012 e os dois processos de 2002. Então, 2012 e 2002. Então, são dois blocos. E eles são de patronos diferentes? Por isso é o caso da sustentação? Não dá para saber, né? Mas aí também no caso... Não, é porque são diferentes mesmo. Então, acho que deve ter mandado uma sustentação oral para os casos de 2012 e uma para os casos de 2002. Ok. Então, o que nós vamos ter agora? Então, nós vamos... doutora Semilis, por exemplo, então nós podemos julgar em conjunto, então, os de 2012, o 355, o 356...
6, o 7. O 353, o 355 e o 356 e o 357 e o 358. Pronto. Podemos fazer todos esses em conjunto, então, ok? Que vão ser da sustentação oral. Não tem nenhum. Então, podemos fazer relatório desse. Não, né? Oi? Não tem nenhum que ficou perdido na parte da tarde, não, né? É, que eu tenha visto, né? Não. Pode até ter ficado, por enquanto estão por aqui. Bom, então a gente só faz separado, senhor presidente, o 359 e 360. E os outros a gente pode fazer todos juntos também, porque são todos de 2012. Aí eu começo pelos de 2012, o senhor acha? Isso, melhor, porque tem a sustentação oral, né? E aí, se de repente tiver alguma citação, sei lá, por acaso tiver, a gente não tem nenhum prejuízo para o contribuinte. Certo. Bom, eu vou utilizar o processo de final 2012-09. O despacho é um processo de compensação também. O despacho decisório não homologou as compensações em razão da redução do saldo devedor ressarcível por causa da glosas dos créditos referentes a notas fiscais cujo CFOP eram bens e consumos, porque isso não geraria crédito de IPI, bem como a glosa do crédito decorrente de notas fiscais emitidas por fornecedores optantes do Simples. A manifestação de inconformidade, o contribuinte genericamente apontou que são passíveis de ressarcimento todos os créditos que ele indicou e ele juntou o livro de apuração do IPI como prova, sem maiores também esclarecimentos. A DRJ, então, negou o provimento. Aí, no recurso voluntário, o contribuinte alega que a nulidade não ocorre da DRJ, porque a DRJ não teria analisado o livro de apuração do IPI. Alega também a suficiência desse crédito de IPI escriturado e pede a homologação, então, das compensações que ele efetuou. Então, em resumo, ele pediu crédito em relação a notas que tinham CFOP de bens de uso e consumo e e notas emitidas por empresas do Simples. Então, foram essas duas glosas que geraram a não homologação integral dos créditos dele. Então, é essa a controvérsia, presidente. Ok. Alguma dúvida no relatório? Então, vamos passar a sustentação, tá? Eu vou publicar agora a sustentação. Bom dia, ilustres conselheiros julgadores da primeira turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão de julgamentos do CARF. Eu me chamo Carolina Garcia. Bom dia, ilustres conselheiros julgadores da primeira turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão de julgamentos do CARF. Eu me chamo Carolina Garcia da Silva e sou representante legal da empresa Santal Equipamentos S.A. Hoje foram pautados 7 processos desse contribuinte, mas a minha sustentação oral ela é específica para 5 deles, que são os processos 353, 355 a 358 da pauta de julgamento, e estão sob relatoria da conselheira relatora Semiramis de Oliveira Duro. Esses processos eles são recursos voluntários que foram interpostos contra acordos da DRJ, que julgaram improcedentes as manifestações de conformidades da recorrente para efeito de não reconhecer o direito creditório pleiteado. A presente controvérsia ela se instaura de despachos decisórios que indeferiram parcialmente pedidos de ressarcimento apresentados pela recorrente quanto aos saldos credores de IPI relativos a trimestres tanto de 2007 quanto de 2008. A decisão de primeira instância, ela basicamente ratificou integralmente o despacho decisório e não trouxe maiores fundamentos. Da leitura desses despachos decisórios, é possível notar que a fiscalização não considerou os saldos credores de IPI transferidos pela recorrente de períodos anteriores, sendo essa a principal razão da glosa de parcial do crédito e que inclusive é o cerne dos 5 recursos voluntários agora em julgamento. Pois bem, preliminarmente, o que se pleiteia é a nulidade do acordo, na medida que ele deixou de demonstrar suficientemente a motivação pelo qual eles foram proferidos. Como se não bastasse os despachos decisórios já não indicarem
qual o dispositivo legal violado, o ilustre jogador, ele também deixou de analisar a documentação encartada nos autos pela recorrente, qual fosse o livro de registro de IPI, documento esse que era mais que suficiente para comprovar as alegações da recorrente. Como se sabe, o processo processo administrativo federal, ele é regido pelo princípio da verdade material, na medida que cabe primordialmente à autoridade administrativa, sem prejuízo do direito do contribuinte também, determinar a apresentação de documentos e as diligências que achar necessárias. Portanto, deveria a autoridade administrativa ter diligenciado, para após a inequívoca identificação da matéria tributária, exigir o tributo devido, com fulcro na verdade material, o que não foi realizado. No mérito propriamente dito, como se infere da documentação acostada aos autos, os saldos credores de IPI de períodos anteriores informados pela recorrente são em volume muito superior ao indicado pela fiscalização, e isso é possível analisar da simples análise da documentação, como é o caso do livro de registro de apuração do IPI e das tabelas que foram trazidas aos autos pela recorrente, que demonstram essa divergência. Saliente também que parte desses saldos credores, da parte credora excedente, de períodos anteriores, foram escriturados pela recorrente e utilizados em compensações com outros débitos administrados pela Receita Federal em períodos posteriores, os quais foram compensados e devidamente tornados em sua escrita fiscal como débitos na apuração do IPI. Tendo, portanto, sido efetuados os estornos, os créditos excedentes se tornaram plenamente passíveis de ressarcimento. E ainda que assim não fossem considerados os saldos credores dos períodos anteriores, certo é que a fiscalização deveria excluir também os débitos escriturados pela recorrente a título de estorno, da parcela de tais créditos que foi aproveitada em compensações com outros tributos. Uma vez considerados indevidos os débitos lançados na escrita fiscal de IPI a título de estorno, necessário também que se reconhecesse o direito ao ressarcimento via compensação de tais lançamentos indevidos. Em sendo reconhecido indevido o lançamento de saldos credores de períodos anteriores, é indispensável que se reconheça também como indevidos os débitos deduzidos erroneamente na escrita fiscal. Neste caso, diga-se, há de se reconhecer tais débitos indevidos como também passíveis de compensação. Por ser assim, forte nas premissas que embasam o direito creditório da contribuinte, é a presente para requerer que vossas senhorias conheçam do recurso voluntário da recorrente e, no mérito, confera integral provimento aos recursos. Muito obrigada. Boa tarde. Senhores, após o vídeo de sustentação, alguém quer tirar alguma dúvida com a relatora? Podemos passar o voto? Doutor Semiramis, podemos passar o voto. Obrigado. Presidente, eu vou ter que ler uma parte que eu não me lembro dos detalhes. Quanto ao argumento da recorrente de nulidade do acórdão do DRJ em virtude de falta de motivação, a nulidade seria decorrente da falta de análise pela DRJ do livro de registro de IPI. Entendo como não configurada a nulidade, visto que a manifestação de inconformidade se restringiu ao seguinte parágrafo. Considerando que os valores são passíveis de ressarcimento, entendemos estarem absolutamente corretos os valores por nós compensados. Solicitamos a Vossas Senhorias que reconsiderem a decisão preferida no despacho, bem como proceda abaixo da cobrança emitida para as compensações realizadas. A despeito de ter juntado o livro de registros de IPI, não foi declinado qualquer argumento que demandasse análise ou investigação pelo DRJ. Assim, descabe qualquer argumento de que o órgão deveria ter vislumbrado a improcedência do despacho decisório e não o fez. Então, afasta a nulidade. Em relação aos argumentos de mérito, existência e suficiência de créditos de IPI escriturados e cobrança em duplicidade, necessidade de exclusão dos débitos escriturados pela recorrente em casos de não reconhecimento dos saldos credores de períodos anteriores. Primeiramente, aponta que a real razão para a glosa parcial do crédito de IPI declarado
quanto ao período em questão é o não reconhecimento por parte da fiscalização dos saldos credores de IPI transferidos de períodos anteriores pela recorrente. Então, o despacho decisório teria estampado valores inferiores do que aqueles escriturados no livro, e com isso o valor ressarcível teria sido prejudicado. Depois informa que procedeu devidamente ao estorno dos valores compensados por meio de perdecomptes de sua escrita fiscal, tendo lançado valores à guisa de débitos na apuração do IPI. Resta cristalino que a recorrente efetuou os estornos devidos, razão pela qual o crédito excedente do quarto trimestre é plenamente passível de ressarcimento, ao contrário do que entendeu o despacho decisório. Em seguida, justifica a legitimidade do crédito, porque, uma vez considerados os saldos credores de períodos anteriores, é certo que a fiscalização deveria excluir também os débitos escriturados pela recorrente a título de estorno de parcela de tais créditos que foi aproveitado em compensações com outros tributos. Uma vez considerados indevidos os débitos lançados na escrita fiscal do IPI, a título de estorno, é necessário que se reconheça também o direito ao ressarcimento via compensação de tais lançamentos indevidos. Ressalto que tais argumentos não fizeram parte da manifestação de inconformidade, estando preclusos nos termos do artigo 16 e 17. Todavia, importa salientar que o demonstrativo que integra o despacho decisório, nas folhas que eu indiquei, aponta os motivos das glosas e os valores extraídos dos perdecomptes gerados pela própria recorrente. A informação de folha 504 aponta que o perdecomp objeto deste processo não sofreu ação fiscal, conforme consulta das folhas tais e tais, ou seja, todo o tratamento do despacho foi feito com base no que ela própria declarou. Em resumo, a coluna L da tabela Relação de notas fiscais com créditos indevidos, créditos por entradas no período, demonstra que as glosas se deram em virtude de notas fiscais com os CFAPs 1556 e 2556, que são relacionadas à entrada de bens de uso e consumo, e de notas fiscais emitidas por fornecedores optantes do Simples. Logo, não geram o crédito de IPI nos termos do artigo 11 da Lei 9779, que se refere à decorrente aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização. Por isso que eu concordei com a DRJ, no sentido de que, considerando que bens de uso e consumo de estabelecimento não são materiais aplicados na industrialização de determinado produto, que as notas fiscais emitidas por fornecedores do Simples não geram direito ao crédito IPI, não há qualquer argumento ou prova juntada na defesa que possa modificar o despacho decisório. E, como dito, tendo em vista que os parâmetros da análise do crédito dos perdecomptes foram oferecidos pela própria empresa, considerando também que é vedada eventual correção desses perdecomptes nesta fase processual, e também que a recorrente seguiu não se manifestando sobre os reais motivos da glosa estampados no despacho decisório, não há prova de que essas glosas, então, foram indevidas. Então, com base na questão probatória na compensação, o meu voto, senhor presidente, foi por negar provimento ao recurso voluntário a todos esses processos de 2012. O que muda neles são as páginas indicadas do despacho, as provas indicadas no voto, e também o que muda são os trimestres de apuração. É o voto, senhor presidente. Ok, doutor Semedo, obrigado. Então, doutor Semedo, sim. A Gisele caiu. E faz um tempinho que ela saiu. E agora que eu vi. Eu estava aqui acompanhando no voto, ela está voltando aqui. Aí talvez a gente vai ter que. Deixa eu ver aqui então para ela retornar. Ela está voltando. Eu tava acompanhando o voto aqui pelo outro computador e eu não tinha visto. Vai retornar e a gente dá uma olhada. Eu acho que ela pegou o voto das Semínias. Vamos dar uma olhada aqui, a gente vê. Conversar com ela. Deixa eu ver. Ela não está conseguindo conectar. Espera um pouco. Engraçado ter ficado diferente de 354.
Oi, Lisete. Oi. Perdi a internet aqui. Não tem problema não. Aí eu queria ver contigo até que ponto você acompanhou o voto da doutora Semiramis, para a gente retornar para você ver todo o voto. Eu acompanhei até o começo do relatório, não foi muito não. Mas você conseguiu ver a sustentação oral toda, não? A sustentação eu vi. Eu vi a sustentação e o começo do relatório. Ah, tá, ok. Então pode passar o voto de novo, por favor, doutora Semiramis. Eu sei que a senhora... Aí agora pode passar o voto para a doutora Lisiane, por favor, a gente acompanhou. Liz, eu vou resumir, tá? Qualquer dúvida você me fala. Bom, como foi visto na sustentação oral, o primeiro argumento da recorrente é a nulidade da decisão do DRJ por falta de motivação, e essa nulidade seria decorrente da falta de análise do livro de registro de IPI. E aí eu coloco aqui no meu voto que a manifestação de inconformidade, ela foi em um parágrafo dizendo que os valores são passíveis de ressarcimento e que estão absolutamente corretos. Então, a minha conclusão foi de que não havia nenhum apontamento de problemas de apuração que levasse à necessidade do DRJ a analisar o registro de IPI. Né? Então, não tinha nenhum argumento que fizesse com que a DRJ tivesse o mínimo de subsídio para tentar fazer alguma investigação, né? Então, aí nesse aspecto, eu não acolhi a preliminar de nulidade. Em relação ao mérito, a recorrente diz que as diferenças não homologadas de compensação são decorrentes de que a fiscalização não teria prestado atenção nos saldos credores de períodos anteriores, mas eu apontei as folhas dos despachos decisórios, despachos e também do despacho da unidade de origem, informando que não houve tratamento manual, ou seja, os despachos decisórios eles foram inteiramente feitos com base nas declarações que a recorrente fez, né, e que as glosas não foram decorrentes de saldos credores ou controvérsia em relação aos saldos credores. As glosas foram duas específicas, foram as notas com CFOP de uso e consumo e notas de fornecedores de Simples Nacional. E uma vez que a recorrente pleiteia o crédito artigo 11 da 9779, que se refere apenas a matéria-prima, material de embalagem, produto intermediário voltado à industrialização, então, obviamente, a nota de uso e consumo não poderia ser usada para acreditamento com base no artigo 11. A mesma coisa em relação ao Simples Nacional. Então, são três aspectos para concluir a negativa de provimento. Primeiro, todos os parâmetros de análise da compensação foram feitos com base no que ela própria declarou em PERDECOMP. Ela não retificou esse PERDECOMP e não há como a gente alterar os parâmetros agora em sede recursal. E um outro aspecto é que as glosas, que foram essas duas que eu apontei, a recorrente sequer se referiu a elas no seu recurso. Então, com base nisso, eu neguei provimento ao recurso voluntário. E isso vale para os processos de 2012, que a diferença entre eles são os trimestres, né? E aí, o meu voto foi por negar provimento a todos esses processos do ano de 2012. Obrigada. Ok. Doutora Lisiane, algum esclarecimento do voto? Podemos passar a votação? Não, claríssimo. Ok, ótimo, obrigado. Bom, então, a doutora Semiramis está encaminhando para negar provimento ao recurso para os itens 353, 355, 356, 357 e 358. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário para os itens 353, 355, 356, 357 e 358. Agora vamos fazer da mesma recorrente da Santal Equipamentos S.A., Comércio e Indústria,
os itens 359 e 360. Doutora Semiramis, quando estiver disponível. Presidente, também pedido de compensação. A recorrente foi beneficiária de um provimento judicial que é referente àqueles decretos 2445, né? A inconstitucionalidade daqueles decretos. Então, a recorrente tinha um provimento favorável. Então, em virtude disso, houve compensação em DCTF. Feita auditoria nessas compensações, não foram integralmente homologadas e foi lavrado o auto de infração. A questão controvertida maior e única, eu diria, em relação à manifestação à impugnação, que é um auto de infração, foi a questão da aplicação da semestralidade. O DRJ, quando julgou na época, não tinha entendimento da aplicação da semestralidade. Então, o cálculo teria ficado a menor em virtude disso. O que a DRJ fez foi cancelar a multa de ofício por causa do artigo 18, né, aplicando a retroatividade benigna, o artigo 18 da Lei 10.833. Aí o processo seguiu para nós com um argumento principal de defesa relacionado à semestralidade. Ocorre que esse processo é bastante antigo, na época ainda existia a questão do arrolamento como pressuposto de conhecimento do recurso voluntário. A recorrente indicou bens do seu ativo, mas a unidade de origem negou o segmento ao recurso voluntário por entender que a lei determinava que a garantia deveria ser por bens imóveis. A recorrente tentou esclarecer que os bens imóveis que ela tinha já estavam em garantia em execuções fiscais. Por isso que ela indicou outros bens. Mesmo assim, foi mantida na origem o não conhecimento, o não desse recurso voluntário. A recorrente entrou com uma medida judicial, PEU não conseguiu fazer com que o recurso voluntário andasse pela via judicial. Em seguida, houve a prolatação na Receita Federal do ato declaratório número 30 de 2009, que mandou que se revesse de ofício os despachos que tivessem negado o provimento a segmento de recurso com base na questão do arrolamento. Então, em virtude disso, veio para nós o recurso. Só que a recorrente já entrou com ação anulatória desse auto de infração. Então, em síntese, é o relatório. Ok, alguma dúvida? Algum esclarecimento? Então, tá. Então, doutora Semiramis, pode prosseguir. Tentação oral, ex-presidente? Não, esse não tem sustentação oral. Esse só tem esse pedido dos dois. Ah, tá bom. Enfim, não há o que ser feito, né? É super infeliz essa situação. Ela não teve o recurso voluntário processado na origem pela questão do arrolamento e entrou com ação anulatória, né? E ela já tinha entrado com ação anulatória quando a Receita cancelou seus próprios autos, reviu seus próprios atos de negativa de indeferimento, de segmento de recurso voluntário. Então, assim, só chegou até aqui por causa desse ato declaratório da Receita, e só que já consta no processo a anulatória do auto de infração, e até onde eu vi, foi procedente, obviamente, ao contribuinte, porque a semestralidade é algo que já não é mais nem controvertido, né? Mas, infelizmente, não temos absolutamente nada para analisar aqui, porque a gente sabe que a concomitância permite que a gente conheça matérias que não estão submetidas ao judiciário, mas não há nada submetido, uma vez que o próprio auto de infração foi levado ao conhecimento do judiciário. Então, no meu voto, eu trouxe os trechos da ação judicial que tem o número do auto de infração, o número do processo administrativo, ou seja, toda a matéria, porque simplesmente o auto de infração foi levado à declaração de anulação pelo Poder Judiciário. Então, infelizmente, não há nada que possamos fazer aqui, a não ser aplicar a súmula número 1.
Então, eu voto por não conhecer o recurso voluntário em virtude da concomitância com a ação judicial 2006-6102-10-2269-3. É o voto, senhor presidente. Ok, doutora Semíramis. Então, para os itens 359 e 360, a doutora Semíramis está encaminhando por não conhecer o recurso voluntário, como já dito, a razão de existir ação judicial tratando da mesma matéria. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho. Ok, obrigado. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Ari? Acompanho. Obrigado, doutor Ari. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigado, doutor Salvador. Doutor Marco? Acompanho. Ok, obrigado, doutor Marco. Doutor Breno? Com a relatora, presidente. Obrigado, doutor Breno. Eu também acompanho a relatora. Então, para os itens 359 e 360, por unidade de votos, não conhecer o recurso voluntário. Agora, voltando ao outro item, que a gente passou um pouquinho para fazer julgamento em conjunto, o relator é o item 354, o recorrente é Unihosp Assistência Médica Hospitalar Limitada, doutor Marcelo é o relator. Doutor Marcelo, vamos fazer então o item 354 agora, tá ok, pessoal? A gente voltou porque ele estava intercalado entre os processos da Santal. Então, doutor Marcelo, quando estiver disponível, à vontade. Esse processo é muito simples, a gente já tratou do assunto dezenas de vezes e o assunto já está pacificado com a alteração da 9718, é a questão da exclusão dos custos assistenciais da própria operadora de plano de saúde, tá? Então, eu trato isso logo no meu voto, logo no início, e isso já seria suficiente, tá? Caso a turma siga a mesma linha dos outros processos idênticos em que tratamos do tema, isso já seria suficiente para a gente encerrar o voto. Mas eu tratei um segundo ponto, que é o seguinte, curiosamente, a recorrente, ela questionou outros itens da base de cálculo da fiscalização, mas foram itens da base de cálculo que ela própria colocou. A única diferença entre as bases de cálculo originais, eu peguei as duas bases e comparei, tá? A única diferença entre a base fornecida pela recorrente para a fiscalização e a base final é a exclusão dos custos assistenciais da própria operadora. Isso já seria suficiente para mim, para não conhecer desse argumento. Tá? Eu até cito isso no meu voto. Mas eu abordei, de qualquer maneira, tá? Porque eu cito aqui, para a gente evitar distúrbios, embargos e problemas. Então, eu cito aqui que a diferença são itens da base de cálculo que ela própria colocou e que não é em sede desse tipo de processo que ela tem que corrigir. Se ela acha que ela errou, então ela retifique e peça repetição do indébito, enfim. Então, acho que aqui não é o local indicado para isso. Tá? Então, eu digo logo, apontou dois supostos erros, contudo, antes de mais nada, cumpre mencionar que a única diferença é a dedução dos custos assistenciais dos próprios conveniados, que eu tratei no item anterior. Então, se tais erros foram cometidos pela própria recorrente, isso já seria suficiente para a gente negar esse provimento ou mesmo deixar-se de conhecê-los. Contudo, para evitar qualquer acusação de omissão, eu trago aqui os itens que ela menciona e digo, olha, a recorrente não identificou o mês em que houve tal discrepância e tampouco correspondente impacto. Assim, há que se realizar a leitura de todas as bases de cálculo do 92 à luz das informações prestadas pelo fisco. Né? Então, a situação relatada pela recorrente somente se verifica em janeiro e novembro, quando a rúbrica tal é maior do que a rúbrica tal. Os cômputos parecem corretos, pois, de acordo com o inciso 2 do parágrafo 9 do artigo 3º, e, com efeito, produz impacto fiscal favorável à recorrente. A diferença positiva denota que os valores recebidos foram inferiores ao desembolsado com custos assistenciais, pelo que sua exclusão se mostra benéfica, pois reduz o valor da COFINS. Isto posto, o primeiro argumento não procede. O segundo erro, né, ela diz que
estaria sofrendo uma bitributação. Eu nego o provimento ao pleito, adotando como razão decidir um trecho da decisão da DRJ, que diz, olha, também não assiste razão autuada quando aduz que estaria havendo bitributação das receitas de corresponsabilidade assumida. Analisando as planilhas elaboradas pela fiscalização, verifica-se que os valores contabilizados a título de faturamento, CP, corresponsabilidade, que devem compor a base da receita bruta, foram adicionados apenas uma vez, já que não estão incluídos na conta faturamento CP emitido aos médicos hospitais. Assim, não está correta a afirmação do contribuinte. E as demais contestações, ele contesta a multa de ofício de 75% e o juros Selic. Agora, são contestações que, se a turma abraçar o meu primeiro tópico, a minha proposta de deliberação para o primeiro tópico, que é de dar provimento, a multa de ofício e os juros caem por terra. Então, o meu voto, presidente, é para dar provimento parcial ao recurso voluntário, e eu digo parcial porque ele pediu outras alterações à base de cálculo, então tem que ser parcial, tá? É um provimento parcial que vai acabar sendo total, tá? Mas eu dou parcial para a exclusão, e até digo, né, que é a reversão da exclusão dos custos assistenciais efetivamente pagos e relativos a beneficiários do próprio plano. Esse é o meu voto, presidente. Ok, doutor Marcelo, obrigado pelo voto. A matéria já é bem conhecida e eu achei interessante o que o senhor fez, concordo plenamente, parabéns pelo voto, de enfrentar a matéria, porque mesmo que não seja do escopo, foi apresentada no recurso e aí cabe até para enfrentar e evitar o que o senhor falou de futuros embargos que não seriam, né, não teriam sentido. Bom, então o doutor Marcelo está dando provimento parcial, nos termos que já explicou, né, para afastar as vozes. Sobre os cálculos, ele já colocou a decisão, o senhor já olharam o voto também. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho. Obrigado. Doutor Ari? Acompanho. Obrigado, doutor Ari. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigado, doutor Salvador. Doutor Marco? Acompanho. Obrigado, doutor Marco. Doutora Semiramis? Perdão. Acompanho. Isso, obrigado. Doutor, mesmo, né? É isso mesmo. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Obrigado, doutor Breno. Eu também acompanho o relator, então, por unidade de voto, foi dado parcial provimento ao recurso para determinar a reversão da glosa da exclusão da base de cálculo da COFINS, dos custos assistenciais efetivamente pagos e relativos aos beneficiários do plano operado pela própria recorrente. Ok, próximo item da pauta, já julgamos esses, 359, 360. Próximo item da pauta é o doutor Breno. Nós temos agora 361, recorrente à Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba. Doutor Breno, quando estiver disponível. Perfeito, presidente. Já está lá na pasta. É só lembrar um pouco aqui do que se trata o caso. Mas é um caso simples, presidente, na minha opinião, que, tendo em vista que a situação resta comprovada de forma clara nos autos. E o contribuinte, ele reclama pela reforma do quadro da RJ, haja visto que teria como possível compensação de crédito já reconhecida em ação transitária julgado, ainda que não se refiram à mesma espécie de outros tributos da Receita Federal. Então, administrado pela Receita. Teve aqui no início aqui do relatório, eu faço transcrição de trecho do relatório da DRJ, explicando melhor o caso, em que ele obteve uma vitória em juízo, né, para a cobrança em virtude de recolhimento a maior de PIS, sendo que ele queria compensar também com PASEP, declarado em sua DECOMP. E a DRJ entendeu que a compensação decorrente de provimento judicial somente é possível após o trânsito julgado da decisão e reconhecer o direito creditório do contribuinte, e ainda assim, com relação aos mesmas espécies de tributos. Eu já deixei ali grifado, para que facilitasse a visualização de todos,
E interessa ressaltar a efetiva comprovação de trânsito julgado, tá, que encontra-se as folhas 259, e no outro giro, a DRJ obstou o pleito contribuinte alegando que o pedido judicial foi alusivo ao PIS, enquanto as DECOMPs apresentadas aduziam ao PASEP, havendo assim possibilidade de compensação decorrente da natureza distinta das ações. Eu trago ali um trecho do acórdão de piso para que vocês visualizassem isso daí que eu falei, né? E, portanto, percebe-se que o caso, em essência, versa sobre a possibilidade de compensação de tributos federais distintos, PIS e PASEP, e o que já resta é autorizado pelos ditames da súmula 152 do CAF. Então, presidente, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Agora, aqui eu fico na dúvida se é provimento ou parcial provimento, né, pelo que a gente já tinha julgado nos casos anteriores, em que a gente daria parcial provimento para que essa homologação fosse feita na instância de origem, na unidade de origem, perdão. Obrigado, doutor Breno. Olha, nesse caso específico, eu entendo que o provimento é integral, porque a gente em nenhum momento está discutindo a efetividade do crédito. Eu acho que ele está discutindo só o direito. Ele não está pedindo, ele está questionando essa posição da Receita. A gente não. Mas aí eu não sei se os colegas acham. Não, eu tive uma dúvida aqui nesse trecho que ele colocou aqui do acórdão de piso. Porque o Breno disse que uma das negativas do DRJ foi no sentido de que ele tinha um crédito de PIS, reconhecido judicialmente, e tentou compensar com débitos de PASEP. É isso, Breno? E aí teve aquele óbice de espécies diferentes, né? Isso. Eu estou lendo aqui no trecho, e ele está falando assim, ó, que a requerente informa que tem o crédito de PIS, né, reconhecido judicialmente numa ação transitada em julgado em 2002, mas o crédito que estão nas DECOMPs número tal são créditos vinculados a PASEP. PASEP. Então, é o crédito que é de PASEP, não é o débito. Ele está pleiteando créditos de PASEP, só que o juiz deu para ele créditos de PIS. Eu não sei se eu estou entendendo errado. É isso mesmo. É isso mesmo, Salvador. Você tem razão. Mas e aí? Então a negativa foi porque ele está pedindo o crédito errado, é isso? Então a negativa, eu creio que nessa leitura aí, Salvador, seria que ele apresentou a DECOMP de forma errada, né? Porque esses tributos antigos aí do PIS, PASEP, deve ser do decreto 1445, né? Deve ser provavelmente essa ação de 97. Tem uma confusão muito grande nessas questões, né? Mas aí os débitos que ele está pleiteando aqui na DECOMP é de COFINS, estou vendo aqui. Mas aí é o que o Salvador falou. Eu estou lendo aqui, a ação foi para o PIS e ele está pedindo PASEP, né? A legislação ela é diferente para as duas. O crédito informado por ele foi de PASEP. Aí ou tem um pedido errado na ação judicial. Então, essa é a minha dúvida. Ou ele errou na DECOMP. Ou ele errou na DECOMP. Porque, na verdade, o pessoal sempre coloca PIS e PASEP, né? Mas a gente tem legislações separadas para o PIS e para o PASEP. Ou ele informou na DECOMP errada, porque ele queria pedir PIS, ou ele pediu PIS quando ele queria pedir PASEP. Mas o pedido de habilitação é para o PASEP. Ele habilitou créditos de PASEP. O pedido de habilitação, mas porque aqui na DECOMP fala o seguinte, ó, na DECOMP. Ele errou na DECOMP. Na DECOMP está falando aqui que a ação judicial número tal, o trânsito julgado está na página 4 do PDF. E o processo de habilitação número tal. E aí ele fala assim, grupo de tributo PIS-PASEP. Porque o PIS-PASEP geralmente é tratado sempre assim, né? PIS-PASEP, né? Unificaram depois, né? Agora não sei se ele está pedindo crédito de PASEP, porque assim, ele menciona a ação judicial, menciona o trânsito julgado e pede crédito de PIS-PASEP. E o débito é de COFINS. Então eu não sei se a DRJ, por conta desta rubrica PIS-PASEP, tenha negado só por isso e deixou de analisar o caso, enfim.
Porque o que ele está mencionando aqui na DECOMP é que ele tem um crédito de decisão judicial autorizada julgada de PIS-PASEP. Não é PASEP, por simples. Né? Eu não sei se tem um erro na decisão do DRJ, precisaria rever, enfim. A decisão da DRJ ela deixa claro só o motivo da negativa, por que ele não está contando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar lá no processo. 279, presidente. Eu descobri que eu indo por aqui é melhor, para subir. Deixa eu olhar aqui, vamos olhar. Tem alguns débitos aqui na DECOMP, a grande maioria é COFINS, né? Tem alguns débitos que é PASEP e faturamento. Débito. Mas pelo que eu vi aqui da DRJ, ela está entendendo que o crédito é de PASEP, né? O problema está no crédito. O débito em si... o pedido de habilitação. Então talvez ele tenha errado no pedido de habilitação, mas na DECOMP está certo, né? Aí não sei se tem algum impedimento por conta disso. E Ari, se você informa na pedido de habilitação uma coisa aí e faz a DECOMP diferente, como que é isso? Mas você está usando o crédito diferente, você errou na DECOMP, né? Você está fazendo um pedido diferente do crédito que você tem. Olha só a ementa da DRJ. Na ementa, a DRJ disse que a compensação foi feita antes do trânsito em julgado. Isso. Eu vi isso aí. Salada esse negócio, tá uma salada completa esse troço. Pois é. Cara, que confusão, cara. Eu até peço desculpa, Salvador, que esse caso foi um dos primeiros que eu fiz, por isso que não está nem tão fresco na minha memória assim. Realmente ele possui uma assemblagem aí de coisas que... Porque aqui na DECOMP ele informa certinho a ação judicial, informa a data do trânsito em julgado e fala que o crédito é do grupo PIS-PASEP. Grupo de tributo, PIS-PASEP. Ele recorreu desse indeferimento do pedido de habilitação? Porque aí, mais uma vez, isso aí é caso de recurso hierárquico, não é, Ari? Mas ele recorreu desse caso? Não, porque se o pedido de habilitação foi indeferido, para tudo, não pode seguir com nenhum pedido. Não, pelo que eu entendi, o pedido de habilitação foi deferido para a PASEP. Foi isso, Ari? O processo foi deferido, tanto que consta na DECOMP o número do processo de habilitação. Isso. Então, o processo foi deferido. Mas no relatório diz que o pedido foi indeferido, então tem mais de... Então, mas depois mudou, Marcelo. A DRJ está em 269, você falou, né? 269. Você vê no relatório... Você vê no relatório, quando reproduz uma parte do relatório da DRJ, dá lá assim, ó, diante da situação em que o pedido de habilitação foi indeferido e a interessada não possui recolhimento a maior de PIS, as declarações não foram homologadas. Aqui só o pedido de habilitação... A decisão da DRJ está um pouco confusa para mim, porque a emenda diz uma coisa e no voto diz outra. Eu estou olhando aqui o despacho lá do CEORT, que fez a análise do pedido de habilitação. E o que acontece? Ele primeiro deu um pedido, ele concedeu o crédito numa primeira habilitação. Depois, foi 29/1/2007. Então, depois ela fez outro despacho e indeferiu. Ela fez outro despacho, cancelou o anterior e indeferiu. E por que ele indeferiu? Aí ele vem aqui e fala exatamente isso, que o contribuinte pediu o de PIS e não era. Não, mas se ele indeferiu o pedido de habilitação, a DECOMP não pode ser aceita. Não, mas o problema é que ele deve talvez ter feito a DECOMP com o primeiro pedido que foi concedido. Então aí tem que ser cancelado esse DECOMP. Então eu estou achando, é uma suposição, que eu estou olhando o processo. Ele fez o pedido, habilitou. Aí, quando habilitou o pedido, ele entrou com a DECOMP com aquele pedido. Depois, a própria Receita viu que o despacho dela que concedeu a habilitação estava errado. Aí, ela anulou e fez um outro indeferindo o pedido. Só que ele tinha uma DECOMP com o pedido antigo. Então, a DJ foi e negou, porque disse,
essa habilitação que você tem foi cancelada pela Receita, então você não tem mais habilitação daquilo que você tinha. Você tem que fazer outra, é isso? Habilitação. Então, aí, esse processo... Desculpa, presidente. Não pode seguir. Esse processo de habilitação é a Receita quem coloca no sistema, senão a Decomp não consegue ser transmitida. Talvez tenha sido erro da própria Receita de não retirar esse número de processo do sistema. Então não deveria ter seguido para cá, é isso? Não. Essa Decomp deveria ter sido cancelada, não pode ser aceita, não está habilitado o crédito. Não tem crédito. Ari, repete isso para mim, que é interessante saber. Então, se o número do pedido de habilitação que ele coloca na PERDECOMP não tiver no sistema, a PERDECOMP é admitida na transmissão já. Ela nem chega à Receita Federal. É assim, para você... Quando você entra com o pedido de habilitação, a Receita te habilita ou não. Se a Receita te habilitar, a própria Receita vai lá no sistema PERDECOMP e coloca o número do processo. Aí ela te autoriza a fazer a Decomp. Se esse número de processo não tiver no sistema, a Decomp, quando você indica esse número de processo, porque assim, como é ação judicial, você tem que indicar um número de processo de habilitação, obrigatório. Você não consegue transmitir sem processo de habilitação. Se não tiver o processo de habilitação no sistema, a Decomp não segue. Porque não tem crédito habilitado. Olha só aí. Eu estou te perguntando isso, porque aí o que acontece? Se a declaração se o PERDECOMP sequer foi transmitido, né, então a Receita Federal nem delibera sobre ele, nem tem despacho decisório. Isso. Mas nesse caso aqui teve, ó. E aí é impossível ter um litígio, a formação de um PAF aí. Isso. O erro está na origem. A delegacia deveria ter tirado o número do processo. A Decomp não pode ser aceita, não tem crédito habilitado. Olha só, Ari, esse crédito não tem habilitação da Receita para poder ser processado. Mas então você está dizendo que tem um problema na origem. Sim. É não conhecer do recurso. Ó, tem aqui o que o William falou, está no relatório do acórdão, ó. Trato presente e processo de manifestação de conformidade interposta contra despacho decisório número tal, referente às Decomps tais, visando a compensação de créditos de ação judicial número tal, transitado em 2002, com pedido de habilitação número tal. De acordo com o despacho SOR, sei lá o que é aqui, número 1, as folhas 166 e 171, o pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão transitada e julgada foi modificado para indeferido. E o despacho DRF número tal, que inicialmente indeferiu o pedido em questão, foi anulado, em virtude de que a ação judicial que concedeu a autorização judicial para a compensação de valores recolhidos ao maior de PIS, enquanto que o contribuinte possui recolhimentos que considera indevidos ou a maior de PASEP. Então, ele no pedido de habilitação, ele habilitou créditos de PASEP. E na ação judicial foi reconhecido créditos de PIS. Então, diante dessa situação em que o pedido de habilitação do crédito foi julgado indeferido, a interessada não possui recolhimento a maior. Por isso que as Decomps não foram homologadas. Exatamente. Mas aí não está fazendo sentido, porque então... Para ela não ter sido homologada, é porque ela foi aceita. Isso. Ela foi aceita. Por isso que ele está falando que teve um erro na origem. Ele não deveria ter verdade, não. Então, Salvador, a gente não pode não conhecer. Não, na verdade, não, só desculpa, é que eu estava olhando o processo todo, o histórico é o seguinte, ele entrou com o pedido de habilitação, a Receita deu para ele o pedido de habilitação. Foi lá no sistema, cadastrou, tá aqui o processo, você conseguiu a habilitação. Isso foi em 2007. Aí ele fez as Decomps em 2007. As Decomps dele são de 8 de fevereiro de 2007, 25 de fevereiro, tá aqui as datas. Aí ele fez as Decomps dele. Posteriormente, aí em algum momento, eu não sei porquê, a Receita foi lá e verificou que aquela habilitação que ela fez estava errada. Aí o processo estava andando, as Decomps estavam lá com o pedido andando. Aí a Receita foi lá e fez o seguinte, ela cancelou como é que se fala? Ela cancelou o deferimento, o primeiro anterior, fez um outro indeferindo.
Então ela anulou o processo de habilitação. Já estava registrada com o anterior, porque ela deve checar só no momento do registro. Aí ela cancelou, checou de novo. Aí o que ela fez? Bom, aí o que acontece? Aí a Receita deu para ele uma ciência do despacho decisório, a partir do cancelamento. Aí ele fez uma manifestação de conformidade dizendo, o despacho decisório, eu quero compensar tudo com tudo, porque a lei me permite. Então, a impugnação dele é que deu essa confusão, que foi o que aconteceu com o Breno. Aí, na hora da impugnação, ele não falou dessa história do crédito, porque a Receita negou, você está pedindo um crédito e, na verdade, você ganhou foi outro. E aí, ele impugnou a manifestação de conformidade, ele está reclamando o seguinte, ele não fala nada disso, ele fala o seguinte, não, mas eu posso compensar tudo com tudo. E aí, a DRJ veio e se embolou, porque ela não teria que ter adentrado isso para dizer, o débito aqui é irrelevante, porque o seu problema é na origem, você perdeu esse pedido aqui. Então, é o que o doutor Marcelo falou. Eu acho que a gente tem os dois caminhos. Se a gente aceitar que o pedido, a manifestação da inconformidade foi depois que a Receita negou o pedido dela e cancelou o pedido original. Então, em teoria, isso era um problema lá de habilitação. A discussão aqui, o que ele devia ter feito na manifestação era reclamar da habilitação. Ele podia ter dito, mas a primeira vale, sei lá, já homologou, ele podia ter dito qualquer coisa, mas ele não reclamou. Ele reclamou dizendo, eu posso compensar tudo com tudo. Mas, na verdade, a manifestação de conformidade não teria que ter sido conhecida, porque a negativa da Receita não foi por isso. Aí você diz, eu não tenho que... Esse não é o seu problema. O seu problema foi que você teve a habilitação negada. É como, vamos supor, ele habilitou e depois fica reclamando. Então, isso aí é um recurso Ceará que você não tinha. Só que a Receita aceitou a manifestação, julgou a manifestação dele e aí se confundiu, porque ela enfrentou uma matéria que não existia no processo, porque essa coisa de compensar tudo com tudo não existia no processo, e, na verdade, ela continua confirmando de que ele já perdeu o direito do crédito. Então, ela deu para mim uma decisão da DRJ, tudo bem, tem coerência, porque ela decidiu baseado no fato de que o contribuinte não tem mais habilitação, porque foi cancelado, e a segunda é que não tem sentido dele dizer, não, mas ele não pode compensar tudo com tudo. Sim, mas a nossa discussão não é essa nesse processo. Aí a questão agora é da gente discutir. Eu acho que seria o caso de não conhecer, porque a gente tem um problema lá na origem que o doutor aí falou. Na manifestação de conformidade, ele já sabia que a habilitação dele tinha sido cancelada. Então, na verdade, quando teoricamente iniciou o litígio do parque, que foi quando ele apresentou a manifestação de conformidade, ele já sabia que ele perdeu a habilitação, entre aspas. Aquela habilitação que ele tinha original não valia mais. Então, eu acho que nesse ponto não tem PAF. É aquilo que o doutor aí falou. Falou, ele teria que ter feito o recurso hierárquico para ou pedir outro ou habilitar. Mas o despacho decisório, antes da revisão de ofício do pedido de habilitação, houve, como o senhor acabou de dizer, houve a transmissão de várias perdecompes e houve um despacho decisório não homologando essas compensações. Aí a minha pergunta após a revisão de ofício do pedido de habilitação, houve também uma revisão de ofício desse despacho decisório? Porque onde está o despacho? Deixa eu consultar o despacho de 2007. Vamos botar as datas, fica mais fácil. Porque senão a gente vai ter um despacho decisório em aberto. Vai ter um despacho decisório não homologando a compensação, e porque é esse despacho decisório que gerou o PAF. O que gerou o PAF foi esse despacho decisório, né, em face do qual foi apresentada a manifestação de inconformidade. Agora, se esse despacho decisório foi revisto de ofício também, aí fica totalmente inócua a manifestação de inconformidade. O problema é que, pelo que eu entendi aqui da leitura do Interlei e do que eu vi aqui no acórdão, a manifestação de conformidade trouxe um argumento de compensação de créditos com outras espécies, que não é o caso da negativa do despacho decisório, né? Ele não atacou o despacho decisório, na verdade. Aqui, ó, Marcelo, deixa eu ler aqui, eu estou com o despacho, o segundo, vamos dizer que tem dois despachos decisórios, o primeiro de 2007 e o segundo de 2011. Eu vou ler aqui o segundo, tá? Olha, 174. O segundo, ele diz o seguinte, ó, versa o presente processo acerca de pedido de habilitação de crédito reconhecido em transação. A requerente informou que, por meio da ação tal, trânsito em julgado, obteve autorização judicial para efetuar a compensação de valores recolhidos a maior a título de PIS.
Em 29/1/2007, foi proferido o despacho CEORT número 37, deferindo o pedido em comento, folhas 66 a 70. Entretanto, após a análise efetuada pelo CEORT dessa DRF, das declarações de compensação tratadas manualmente, ou seja, quando eles foram olhar, foram fazer o despacho decisório, entre aspas, do processo administrativo número tal, vinculadas ao presente pedido de habilitação, constatou-se que o crédito era pleiteado pelo contribuinte epígrafe era constituído de recolhimentos de PASEP, informação esta prestada pelo próprio requerente em atendimento à intimação número tal, da própria DRF, em 2007. Assim, este processo retornou ao grupo de acompanhamento de ações judiciais, até a equipe de ações judiciais, para manifestação quanto a apresentar ao aparente conflito verificado. Aí ele vem, conforme será demonstrado, aí ele vai, descreve a legislação, faz o enfrentamento da fundamentação do polo, aí ele faz o enfrentamento lá da discussão, aí vamos lá para o final do despacho, decisão. Tendo em vista o não atendimento dos requisitos previstos no artigo 51, parágrafo 2º da IN número 600 de 2005, até o artigo 71 da IN 900, e conforme determinado pelo artigo 51, parágrafo 5º da mesma IN, proponho a anulação do despacho da RF 37, de 29 de janeiro de 2007, e o indeferimento do presente pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Então, aí o despacho vem, que era do delegado, né? Aí o delegado, por delegação de competência, o chefe da ICJUD, de acordo, aí o delegado vai e nega o pedido, dizendo, determina a anulação do despacho 37, é a decisão do delegado já, e o indeferimento da habilitação. E aí, então, o despacho decisório que negou, ele já anulou o outro e disse, você não tem por causa disso. Então, ele já... Aí, quando ele apresentou a manifestação de conformidade, ele poderia ter atacado isso, até entre aspas, eventualmente, essa anulação, sei lá o que... Mas ele não. Aí ele vem e fala o seguinte, eu quero compensar tudo por tudo. Eu tenho direito a compensar tudo por tudo. Mas a manifestação de inconformidade, ela foi protocolizada depois dessa revisão de ofício do despacho decisório? Pelo que eu tenho de informação aqui, sim. Porque aí a gente tem a data. Então eu não tenho mais dúvida. Vamos tirar a dúvida. Eu acho que sim, pela lógica, pelo relatório da DRJ, que a gente depois, né? Mas vamos confirmar. Por isso não tenho mais dúvida de que a gente não deve conhecer. A data do indeferimento que eu tenho aqui, acho que é 25/1/2011. Eu tenho que ver a data certinha aqui, porque tem que estar errado no carimbo. Aqui, 5 de janeiro. Aí o contribuinte deu a ciência do recorrente foi feita aqui pelo contribuinte, ele informou o contribuinte que foi anulado e a negativa. Foi feito o despacho em 5 de janeiro e o contribuinte tomou ciência, aí eu não estou aqui com a R, ele tomou ciência em 1º de fevereiro de 2011. Então o contribuinte tomou ciência desse segundo, da anulação, em 1/2 de 2011. Agora a gente pode olhar, aí se a manifestação foi posterior a essa data. Aí tem que olhar no processo, tá? Aí deixa eu ver aqui, porque eu acho que o meu é processo... Estou procurando a manifestação aqui. Aí olha a manifestação... A manifestação é de 9 de março de 2011. Então, a manifestação dele foi posterior ao despacho decisório. Foi. Na realidade... Aí eu não tenho dúvida. Agora eu acho que a gente tem elemento para não conhecer. E ainda acho o seguinte, eu não sei se a gente tem competência, mas tem que anular o despacho da DRJ que foi dado indevidamente. Não, nós não temos, não. Isso nós não temos, não. A gente pode não conhecer do recurso, mas aí a DRJ, o despacho dela... Porque a DRJ analisou uma questão já morta. Mas essa matéria não foi submetida para nós. A gente não pode anular de ofício. A gente só julga o que foi pedido. Se o contribuinte tivesse pedido, eu quero que anule a decisão da DRJ, a gente podia até entrar no mérito disso. Mas ele não pediu, então a gente estaria fazendo anulando a decisão de ofício, que a gente não pode fazer. Não. Com a devida vênia eu discordo. Eu acho que rigorosamente, né, à luz, com o maior rigor técnico possível, eu acho que a sugestão do doutor Ari seria a mais correta, porque o correto seria já a DRJ não conhecer. Só que numa boa, eu acho que pelo princípio da celeridade, eu acho que a gente pode terminar essa história agora. A gente não conhece desse recurso, e aí o que vai acontecer, o que vai sobrar na história, é o segundo despacho decisório, né, que indeferiu, que revogou o anterior
indeferir tudo. Então, eu acho que o senhor, doutor Ari, fez uma proposta muito boa, mas, sinceramente, isso vai movimentar a máquina toda, entendeu? Voltar para a DRJ, julgar de novo, aí, de repente, eles não concordam com isso, esse troço volta para a gente. Então, cara, eu acho que para o contribuinte e para o Estado não seria o melhor, pelo princípio da eficiência, celeridade, eu acho que não seria o melhor, não. Agora, com certeza, a decisão da DRJ está errada, porque a DRJ já tinha conhecimento disso tudo e, assim mesmo, né, julgou o mérito da questão. Pois é. Ela pode ter sido levada a erro pela defesa, né? Grande doutoria, a DRJ foi em cima da defesa, né? Apesar de ter colocado todo esse histórico... Para encaminhar a votação, então, a gente já conseguiu esclarecer bastante. Doutor Breno, como o senhor encaminha a votação depois da discussão? Presidente, eu acho que nesses termos torna-se inviável realmente o conhecimento do recurso voluntário, né? Então, aí o senhor está encaminhando para não conhecer o recurso voluntário, correto? Ok. Então, depois da discussão, né, o doutor Breno, que é o relator, está encaminhando para a gente não conhecer o recurso voluntário. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário para o item 361, Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba. O próximo item e o último da nossa sessão da manhã, 362, o item Mecânica Atlas Limitada. Doutor Breno também é relator. Doutor Breno, quando estiver disponível. Já está lá na pasta, presidente. Eu acho que esse daí é um pouco mais simples do que o anterior. Vamos ver. Se questiona aqui, basicamente, né, reforma do quadro da DRJ, pelo contribuinte entender a possibilidade de promover a compensação, ainda que os valores creditícios não sejam de ação judicial não transitada em julgado, né, diferente do outro caso que foi transitado em julgado, esse aqui não houve prova de trânsito julgado, né? Teve uma ação promovida pela Associação Brasileira de Concessionários na qualidade de substituto processual, mas que o contribuinte foi excluído do processo porque ele não compareceu à Assembleia Geral. E depois ele ajuizou individualmente uma ação judicial X, lá, em que pleiteava não só o direito ao fim social contra a União, como também sua correção plena, né, e bem como o direito de compensá-lo com a COFINS. Ele teve decisão favorável em primeira instância, confirmada pelo TRF da primeira, porém, quando ele apresentou o seu pedido, ele ainda está pendente de julgamento dos embargos declaratórios opostos pela União. Então, presidente, eu, por óbvio, pela falta de liquidez e certeza, né, haja visto, inclusive, a interpretação da súmula CAF número 152. Então, trata-se de matéria, um tanto quanto eu acho que já pacificada nesse tribunal, quanto à necessidade de trânsito julgado da ação. Então, eu opino por negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Esse é meu voto. Ok, algum esclarecimento? Sim, doutor Salvador? O que aconteceu... Desculpa, Semira, você quer falar primeiro? Eu só queria perguntar o que aconteceu com a ação judicial, se ela não transitou no curso do processo administrativo? Eu procurei, Salvador, e não encontrei, tá? Eu até fui atrás dos andamentos e tudo, mas nos autos do processo não constam nenhum tipo de juntado de provas também nesse sentido, tá? Certidão de objeto e pé, enfim. Tá? Então, faltou justamente da parte dele instruir o processo de forma correta, na minha opinião. Ok, doutora Semiramis?
Esse processo ele não é anterior à alteração do 170A? De 2002, né? Ele é de 2002? Então ele é posterior ao 170. Posterior. Tem que ser antes de 2009. 1999. Entendi. Era só isso, obrigada. Ok, então já ficou tranquilo. Ele é posterior àquele que a gente considera o prazo, né? Do trânsito em julgado. Então, o doutor Breno está encaminhando para negar provimento ao recurso. Algum esclarecimento a mais? Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho. Ok, doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi nosso último processo da pauta da manhã. Vamos fazer como a gente fez na terça-feira, fazer um intervalo de 10 minutos e a gente retorna para iniciar os processos da sessão da tarde, como a portaria do CARF permite. Vamos antecipar a reunião da tarde e a gente inicia daqui a 10 minutos, ok? Ótimo. Ok, então, Val, por favor, pode encerrar a gravação e a gente volta daqui a 10 minutos.